pausa agora na nossa programação musical para a gente falar sobre um assunto que tem impactado cada vez mais os brasileiros, a vida dos brasileiros, os golpes envolvendo o Pix. Porque com a praticidade das transações, os criminosos também encontraram novas formas de enganar as pessoas, de aplicar golpes que podem trazer aí grandes prejuízos. E para a gente entender como esses golpes acontecem de certa forma, mas principalmente de que maneira a gente pode se proteger e qual o papel de um advogado em situações como essa. Estou recebendo aqui a Daiane dos Passos Sabedotti, advogada e administradora da DPS Advocacia. Bom dia, bem-vinda, Daiane. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela oportunidade. A gente já conversou sobre esse assunto anteriormente e foi uma catarse o número de mensagens que a gente recebeu com dúvidas. Eu fiz um filtro naquelas que são de assuntos diferentes, porque muitas se repetem. Sim. E as pessoas realmente têm interesse nisso. E eu também tenho, todo mundo tem e deveria ter, né? O que eu quero te perguntar primeiro, assim, houve um aumento realmente, aí perguntando assim, vamos dizer, na tua atuação, houve um aumento, vamos dizer, na defesa de pessoas que sofreram golpes digitais? Olha, golpes digitais, a gente fala de golpe do Pix, né? Mas eu vou levar para a minha área, o golpe do falso advogado. Nossa! Quantos clientes ligam para nós, colegas que sofreram, porque clientes depositaram, né? Fizeram o Pix para o falso advogado, né? Então, o número é crescente, a Febraban, ai, meu Deus. Febraban anunciou, né, que desde a partir de 2021 aumentou significativamente, e é um golpe que a gente já sabe que ele não tem mais, a gente não tem mais como tirar o Pix da nossa realidade, né? Sim. Isso é até... Teve um caso recente, eu não lembro o nome agora, mas um caso muito famoso, né, de um advogado ou falso advogado, né, que movimentou milhões, né? Daí esse é um advogado que teve a OAB suspensa, se é o mesmo que a gente está falando, e aí ele utilizava de fraudes, né, não passava para os clientes, entrava com várias ações, aí é uma questão mais realmente voltada da advocacia ali, tá? Ele não aplicava golpe do Pix, mas ele utilizava documentos de pessoas que já tinham falecido, clientes que tinham falecido. Então, ele falsificava assinatura. Então, agora ele foi posto em liberdade, se eu não me engano, faz uns 15 dias. Né? Então, e ele atendia muitos clientes, muitos clientes. Nós temos um cliente que veio para nós que só esse cliente tinha 58 processos e ele nem sabia. Nossa. E processos que agora, depois a gente se habilitou, que a gente está vendo, processos que ele já tinha entrado, ou que já tinha um outro advogado entrou e ele entrava novamente. E existe também aquele, então, que se passa por um advogado, exatamente, que pede um Pix para fazer... E o que acontece? Isso em todos os golpes, não só do falso advogado, o golpe do Pix, em todos. A pressa. O que a gente tem que ter em mente? O golpista, ele vai utilizar de gatilhos mentais. A urgência, a pressa, a urgência e a vantagem. Ele vai utilizar a vantagem. Mas tu tem um alvará aqui, e para o meu cliente disseram, olha, tu tem um alvará, e mandaram um alvará, mas a gente eu olhei, o alvará é totalmente falsificado, né? Certo. Mas quem é leigo não vai entender. Olha, o teu processo contra o banco tal tá na mesa do juiz e saiu um alvará no teu valor, para ti, no valor, nesse cliente era 44 mil. E aí eu preciso que tu me pague, porque o juiz está cobrando isso, 15 mil reais. Aí eu preciso que tu faça o Pix. Aí hoje de tarde o dinheiro já vai estar na tua conta. Gente, aí o cliente já desconfiou. Sim. E ele disse assim, olha, e eu desconfiei porque ele falou um banco que eu já tinha feito acordo. Não estava na ação. Certo. Ele falou, né? Porque era uma ação envolvendo vários bancos, esse cliente, né? E ele falou, ele utilizou esse banco que a gente tinha feito o acordo lá na audiência. E eu disse, tá, mas tu não depositou nada, não. Só que ele começou a chover, né? Mensagens de que, olha, tu mudou de número, porque estão me dizendo que eu tenho um alvará e tal. Eu disse, não, é golpe. E num mês foram 2 ou 3 vezes lá no escritório. Num mês. E utilizando o final do número parecido, que também faz parte do golpe.
Então, Sim. isso a população ela tem que ficar atenta. Às vezes eles usam isso. E tem mais, tá? Eu estava vendo um colega que publicou que eles utilizam até... Eles clonam o celular do advogado e fazem ligam para a pessoa, mandam a mensagem e clonaram. O telefone não é do advogado. E aí a pessoa confia e faz o Pix. O que é indicado nesses casos? Quem tem ações na justiça que recebe mensagens dizendo que é do advogado, está em dúvida, faz uma chamada de vídeo. Diz, olha, eu gostaria de fazer uma chamada de vídeo para conversar. Aí tu vai ver a pessoa. Perfeito. Então ele vai ver se foi o advogado que ele contratou ou não. Mas olha, um recurso simples, né? Eles estão usando todo tipo de engenharia possível, tecnológica, para fraudar, seja número, seja QR Code, boleto falso. Então, o número é infindável de golpes. Agora vem aquela pergunta. E no caso de acontecer um pagamento, paguei para um advogado falso, tem algo que possa ser feito judicialmente? Vai ter que fazer o boletim de ocorrência, porque vai servir como meio de prova, comunicar o advogado, né? Sim. Depois que viu ali, vai comunicar o advogado. E se foi feito por meio de Pix, que foi feito de uma maneira, de um volume maior daquilo que ele está acostumado, pode-se até no banco tentar avisar o banco para que eles façam o MED, né? Que é o mecanismo de defesa ali, para tentar estornar. Tá? Mas é muito importante que advogado tem o valor dos honorários iniciais, o que é contratado, isso aí ok. Mas advogado nenhum vai cobrar para expedir um alvará, porque o juiz não cobra para expedir alvará. Não tem esse custo. Então, isso já é um direito de quem tem o direito de receber, no caso. Então, eu sou autor, eu sou réu e recebi nesse processo, eu tenho um valor a receber, não vai ter custo. O judiciário não vai cobrar para expedir alvará. Isso é muito importante, né? Bem e importante. As pessoas leigas não sabem. Mas tem aquela questão que cobra as custas. Sim, mas as custas elas não se confundem com despesas de expedição. Não, nem tem despesa, né, de expedição de alvará. O consumidor ele tem algum direito garantido por lei? O Código de Defesa do Consumidor, né, ele garante esse direito. Com o boletim de ocorrência mesmo, ele vai no banco, também é um meio de prova para o banco buscar imediatamente os recursos e abrir o MED, que a gente chama. Tá? Porque o banco ele tem o dever de proteger o cliente dele. Né? Então, tem esses mecanismos de proteção. Certo. Tem bancos, inclusive, até que tem um seguro interno deles, né? E esse seguro cobre. Já me aconteceu de clientes entrarem em contato que sofreram o golpe. Eu disse, olha, faz a ocorrência e vai no banco, foi no banco e o banco devolveu. O banco devolveu, o próprio seguro do banco cobriu, porque viu que era um golpe. Isso é ótimo. Até porque, de certa forma, é uma área muito nova. E às vezes quem está ouvindo, e eu mesmo tinha essa impressão de que fosse algo muito complicado ou sem solução. Tem solução. Claro, a gente não pode garantir, né? Eu tive um golpe e eu vou fazer uma ação judicial e eu vou ganhar. Tudo vai depender das provas, tudo depende das provas. E o advogado tem um papel importante, antes de ajuizar a ação, em tentar administrativamente junto ao banco também, né? Para que se resolva administrativamente sem a esfera judicial. Mas não resolveu administrativamente, daí a gente faz, né, a ação e leva para o juiz decidir. Né? A ação ela é contra o banco? Dependendo do caso, ela é contra o banco que pagou e o que recebeu. Perfeito. Então, eu paguei o banco A, eu tenho conta no banco A e fiz o Pix para ti do banco B. Banco B. Então, dependendo, os dois bancos são responsáveis. Que ótimo isso. Bom saber que existe esse recurso. Até porque até a gente falou aqui, né? Tá tudo muito sofisticado. A gente usou o exemplo do advogado, mas é em todas as esferas. Em todas as esferas. Claro que não seria um golpe do Pix, mas eu sempre digo que o brasileiro ele é bem criativo, né? E estava rodando outro dia na internet um caso do Rio de Janeiro, que o pessoal foi para uma festa,
estavam lá na festa, tudo pedindo bebida. Só que lá nesse local onde eles estavam, tu pedia a bebida e passava o cartão. Certo. E eles passaram o cartão e não vinha bebida, não vinha bebida. E aí eles chamaram um outro garçom, um dono lá, e disse, olha, já paguei. Paguei aqui na maquininha e pedi o baldinho da cerveja tal. Não, mas a gente não tem garçom que passa. Então foi o golpista, ele entrou nessa festa com o cartão, com a maquininha do cartão, dizia, olha, aqui ó, a cerveja é tanto, eu já vou te trazer. E a pessoa pagava. Então, assim, entende que a malandragem, Sim. ela tá em todos os lugares. A gente tem que ficar esperto nessa questão. E voltando, né? Uma coisa que eu já falei, eu acho da outra vez. A vítima, ela é vítima. Então, quando a pessoa liga, né, o golpista está utilizando meios para convencer aquela pessoa. Então, tem que ficar atento. O interessante também é o cliente colocar as notificações bancárias. Que, então, qualquer movimentação bancária ele recebe no celular, diminuir o limite do Pix no período noturno. Né? Desconfiar, dar pressa quando liga. Eu tô aqui com uma coisa urgente. Ou daquele do falso filho, do falso parente. Sim, né? sim. Da minha família mesmo. Utilizaram a minha foto e ligaram dizendo, olha, preciso de dinheiro. Aí a pessoa disse assim, mas tu tá precisando de dinheiro? Eu disse, não te pedi dinheiro, né? Mas eu acabei de te fazer o Pix. Aí eu disse, mas como o Pix estava no meu nome? Não, mas tu disse que não ia cair no teu nome. Então, eu consegui fazer com que... graças a Deus, foi no final de semana. E, na época, não foi Pix, foi uma transferência. E aí, ele conseguiu, no final de semana, cancelar, porque a transferência ia cair na segunda. Aí, conseguiu... Era uma transferência, não era um valor tão alto, mas era um valor para aquela pessoa significativo, né? Então, tem que cuidar, tem que desconfiar. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Nigel, que caiu no mesmo golpe. A esposa dele estava na cozinha, ele estava no quarto, ele recebeu uma mensagem dela, fez um Pix, depois ele foi falar com ela. Disse, o que tu comprou que precisava do valor? Eu disse, não comprei nada. Então, um abraço aí pro Nigel. Ele conseguiu reverter também. Conseguiu, né? Aí fica o exemplo também que Sim, não dá para abandonar, né? Não pode se desesperar, porque o que acontece? A gente tem clientes que foram no banco, não tem mais nada, tu perdeu. Não, só um pouquinho. Eles têm o mecanismo do MED, eles têm que abrir. Eles comprovaram que eles abriram? Não comprovaram, muitos nem abriram. Então, há várias decisões judiciais nesse sentido que há sim uma responsabilidade do banco. E também eu acredito que eles analisam caso a caso. É para analisar. Tem, vamos dizer ali, um histórico, por exemplo, porque às vezes pode ter má fé envolvida, mas vai ter uma análise provavelmente, né? Eu própria tenho bancos que, por exemplo, assim, se eu passo um período sem fazer Pix, muito Pix, por exemplo, de pagamento, alguma coisa, tudo bem. Quando eu volto a fazer o Pix naquele determinado banco, ele pede foto. Ele pede várias outras coisas. Então, tem mecanismo, sim, de fazer, porque não é o comportamento habitual do cliente. Como aquele cliente sempre faz Pix, R$100, R$50, R$80, o máximo é R$500. Do nada, ele começou a fazer Pix de 4 mil, 20 mil, 5 mil. Tá. Fez empréstimo. Então, tem que desconfiar. Não clique em link que acha que pode ser golpe. Tem que desconfiar. Exatamente. Porque depois a gente tem que correr atrás do prejuízo daí, né? Para tentar reverter. Às vezes a gente consegue reverter e às vezes não. E a dica que tu deu ali no início da conversa, ela é muito útil. Receber um WhatsApp ali, sei lá, número novo, etc. Faz uma chamada de vídeo. Troquei o número, agora meu número é novo. A foto tá da pessoa, então é a foto da pessoa. Mas troquei o número, mas e pede dinheiro, desconfia que a chance disso ser golpe é 99,9%. Exatamente. Uma solução simples aí que pode evitar muita coisa. A gente passou aqui, conversamos sobre muitos assuntos, eu estou revisando as perguntas que a gente recebeu. Então, a gente tinha aqui quais os cuidados simples que já ajudam. Quais são os caminhos jurídicos para tentar reaver um dinheiro perdido em golpe? Primeiro, o boletim de ocorrência, como tu disse. O boletim de ocorrência, tá. Dá para fazer uma reclamação junto ao Banco Central, ao consumidor.gov também. Tá. Leva esse boletim de ocorrência para o banco. Eles têm que abrir o MED, que é o mecanismo de defesa.
E não resolvendo administrativamente, aí procura o advogado. Sim. E o advogado, quando ele for contratado, também ele vai tentar administrativamente ainda junto ao banco, através de notificação, fazendo, se o cliente não fez, fazendo a reclamação no consumidor.gov ou no Bacen. A gente comprova, antes de entrar via judicial, que fez todas as tentativas administrativas, nesse caso, né? Ou seja, sempre tem uma solução. Dá pelo menos para se tentar uma solução. Se tentar, não pode desanimar e deixar assim, né? Que ótimo. Esse bate-papo foi muito bom. Fiz uma revisão aqui. Nós passamos por todos os assuntos que o pessoal queria que a gente abordasse na nossa última conversa. E foi realmente muito bom. Aprendi muito de novo. Muito, muito bom. A gente sempre aprende, né? Muito obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? E fico muito feliz em estar aqui podendo auxiliar, né? E ajudar as pessoas a tirar essas dúvidas. E quero deixar aqui o Instagram da Daiane. Você está nos ouvindo, ficou com alguma dúvida? Sei lá. Às vezes até um constrangimento ou passou por uma situação. DPS_Advogados Associados. Isso lá no Instagram. DPS_Advogados Associados.